Olá, gente. Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre relação fundamental da trigonometria. Espero que vocês gostem da aula, que vocês compreendam. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar. Deixem comentários, é muito importante para mim ter o retorno de vocês, ok? Vamos lá? Relação fundamental da trigonometria. A primeira relação fundamental da trigonometria garante que a soma entre o quadrado do seno de um arco e o quadrado do cosseno desse mesmo arco é igual a 1. Eu vou mostrar a vocês como é que a gente chega a essa relação fundamental, que diz que o quadrado do seno de x mais o quadrado do cosseno de x é igual a 1. Esse x é um ângulo qualquer. Então, sempre que eu tenho o quadrado do seno de um ângulo mais o quadrado do cosseno desse mesmo ângulo, eu vou ter como resposta 1. Bem, nós temos aqui um triângulo retângulo, e nesse triângulo retângulo, por que triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, em frente ao meu ângulo de 90 graus, eu tenho a hipotenusa, representado pela letra A. A hipotenusa é o maior lado do meu triângulo. Nós temos aqui dois catetos, o cateto B e o cateto C, que são os lados do meu triângulo. Então, tenho dois lados, cateto B, cateto C, e a hipotenusa, que é o lado maior, né, que seria o cateto maior. Nós temos aqui seno de x e cosseno de x. Quem é x? É esse ângulo aqui. Eu fiz aqui um ângulo, que eu chamei de x, e como eu calculo o seno de x? Seno de x é dado por cateto oposto. Quem é o cateto que está oposto a x, em frente ao x? É o B. Sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A. E temos também o cosseno de x. Quem é o cosseno de x? É o cateto adjacente, que é o C. O que é adjacente? É que fica ao lado do meu ângulo. Quem é que está ao lado do meu ângulo? De um lado eu tenho a hipotenusa, do outro lado eu tenho o cateto adjacente, ou seja, o C, sobre a hipotenusa, que é A. Então, quem é seno de x? O seno de x é cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é cosseno de x? Cosseno desse ângulo x aqui é o cateto adjacente, que é o C, sobre a hipotenusa. Ok? Sabendo isso aqui, nós vamos demonstrar agora, através do Teorema de Pitágoras, como é que se chega à nossa relação fundamental da trigonometria. Ok? O que o Teorema de Pitágoras me diz? Que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, que o A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é cateto? B ao quadrado é um cateto, mais C ao quadrado é o outro cateto. Esse é o Teorema de Pitágoras. Então, nós vamos colocar no Teorema de Pitágoras isso que nós acabamos de ver. Seno de x é B sobre A. Cosseno de x é C sobre A. Para fazer essa demonstração, eu vou dividir todo o Teorema de Pitágoras por A ao quadrado. Tá ok? Então, vai ficar A ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. E tudo isso eu vou dividir por A, tá? Então, vou botar aqui tudo dividido por A ao quadrado. Então, vai ficar A ao quadrado dividido por A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado, que é o cateto, dividido por A ao quadrado, mais C ao quadrado, que é o outro cateto, dividido por A ao quadrado. Então, o que eu fiz? Eu peguei o Teorema de Pitágoras e dividi tudo por A ao quadrado, tá? Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? A ao quadrado dividido por A ao quadrado vai dar 1. B ao quadrado sobre A ao quadrado. Quem é B sobre A? Ó, B sobre A não é seno de x? Então, quando eu falo B sobre A, eu estou falando do seno de x. Então, eu vou falar que B ao quadrado sobre A ao quadrado é seno de x ao quadrado. Ó. Então, B sobre A é seno de x. B ao quadrado sobre A ao quadrado é seno de x ao quadrado. Mais C sobre A ao quadrado. Quem é C sobre A? C sobre A é o cosseno de x.
Então, no lugar de C sobre A ao quadrado, eu vou escrever cosseno ao quadrado de x. Bem, isso aqui é a nossa relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tá? Só está fora da ordem, mas a gente pode colocar aqui. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Isso aqui é a primeira forma que a gente pode ver e comprovar aqui a relação fundamental, tá? A trigonometria, que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Agora aqui eu tenho o círculo trigonométrico, ou ciclo trigonométrico, tanto faz, tá? Então, como é que a gente pode agora representar a nossa relação fundamental no círculo ou ciclo trigonométrico? Nós vamos lembrar que no círculo trigonométrico, o nosso raio é 1. Nós temos 1, 1, aqui do zero para a esquerda, menos 1, do zero para baixo, menos 1. Tá? Então, nós temos positivo, positivo, negativo, negativo. Tudo com 1. Agora, eu vou fazer aqui, da minha origem até um ponto qualquer da minha circunferência, eu vou fazer um raio qualquer. Esse raio vale quanto? 1. Tá? Se aqui vale 1, aqui vale 1, aqui vale 1, aqui vale 1, qualquer ponto da minha origem até a minha circunferência vale 1. Então, eu tenho aqui um raio 1. Agora, eu vou fazer um triângulo retângulo aqui dentro da minha circunferência. Olha, eu vou pegar esse ponto aqui e vou descer com ele. Formei aqui um ângulo de 90 graus, ou seja, eu acabei de fazer um triângulo retângulo. E o que a gente tem num triângulo retângulo? Um ângulo de 90 graus, temos aqui a hipotenusa, que no caso aqui vale 1, e temos os dois catetos. Vou fazer aqui o meu ângulo x. O lado que está adjacente, ou seja, que está coladinho ao meu ângulo x, eu vou dizer que é o meu cosseno. E se aqui é o cosseno, esse lado aqui em frente, tá? Que está oposto ao meu ângulo x, é o meu seno. Então, se o meu seno está aqui, eu posso dizer que essa medida, ó, aqui, é a mesma medida do meu seno. Eu peguei essa mesma medida e trouxe para cá. Então, eu vou dizer que esse eixo aqui é o eixo dos senos. E esse eixo aqui é o eixo dos cossenos. Então, aqui ficaria o seno. Tá? Eu botei ali para... Ele está aqui, mas eu posso espelhar ele e a medida dele vem para cá. Então, aqui é o eixo dos senos, é a medida do seno, e aqui é a medida do cosseno. Então, nessa linha vertical é o meu eixo dos senos. Na minha linha horizontal é o meu eixo dos cossenos. E voltando lá para o Teorema de Pitágoras, ele me diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu tenho dois catetos aqui. Eu tenho o cosseno de x, tá? Mais o seno de x ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas quem é a hipotenusa ao quadrado? É 1. E 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1. Então, 1 ao quadrado, ou 1, é igual a cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Vou botar na ordem certa, né? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Então, aqui foi demonstrado no círculo trigonométrico a nossa relação fundamental, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Bem, agora que nós já demonstramos a nossa relação fundamental, vamos voltar aqui para o nosso círculo trigonométrico?
Aqui eu disse que o eixo dos cossenos é esse eixo que está na horizontal e o eixo dos senos é o eixo que está na vertical. Então vamos fazer aqui 2 círculos. O primeiro círculo é o dos senos e o outro é dos cossenos. Tá? O dos cossenos é esse eixo aqui horizontal. O dos senos é esse eixo vertical. Então agora, nós vamos fazer o normal aqui, tá? Fazer o nosso círculo. Então o que eu posso lembrar do nosso círculo trigonométrico? Ele tem 4 quadrantes, tá? Ele tem o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, sempre no sentido anti-horário, tá? Então, o que é? O relógio vira para cá. A gente vai contrário do relógio, para a esquerda. Então, o que eu posso dizer? Em relação aos senos, quando o meu seno está no primeiro quadrante, primeiro quadrante, o meu seno está aqui, tá? É nessa linha aqui. O meu seno vai ser o quê? Positivo, tá? Por quê? Porque todos os números que estarão aqui no meu eixo dos senos vão ser positivos. Do 0 para cima são positivos. E se o meu seno estiver aqui no segundo quadrante? Aqui vai ser também positivo, ó. Continua do 0 para cima. O meu seno também vai ser positivo. Mas e se o meu seno estiver aqui abaixo de 0, no terceiro quadrante? Ó, no terceiro quadrante é tudo aqui, ó. É do 0 para baixo. Então, aqui no terceiro quadrante, o eixo do meu y fica aqui, ó, do 0 para baixo, tudo aqui será o quê? Negativo. E no quarto quadrante? Também. Tudo que tiver aqui no eixo dos senos também será negativo. Então, nós temos positivo, positivo, negativo e negativo para os senos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, para que isso vai me adiantar? Se eu estiver fazendo uma expressão, então lá, o meu seno pertence ao terceiro quadrante. Eu já sei que o meu seno vai ser o quê? Negativo. O valor vai ser negativo. Meu seno está no quarto quadrante, valor negativo. O meu seno pertence ao terceiro quadrante, positivo, ok? E aqui os cossenos. O eixo dos cossenos, ó, é esse aqui, ó. É o eixo que fica na horizontal. Do 0 para a direita é positivo. Do 0 para a esquerda é negativo. Então vamos observar aqui os cossenos. Se tiver no primeiro quadrante, vai ser positivo ou negativo? Ó, no primeiro é esse aqui, ó, vai ser positivo. E se o meu cosseno estiver aqui no segundo quadrante? Ó, aqui todos os números do segundo quadrante para os cossenos serão o quê? Negativos. Então, no segundo quadrante serão negativos. E no terceiro quadrante, olha para cá, os cossenos são esses que estão deitadinhos na horizontal. Todos também serão negativos. E no quarto quadrante, aí já está aqui, ó. Eu vou olhar só para esse eixo dos cossenos. No quarto quadrante será positivo. Então, quando eu falo de cossenos, é positivo, negativo, negativo, positivo. Então, nós temos para os senos positivo, positivo, negativo, negativo. Para os cossenos positivo, negativo, negativo e positivo, dependendo do quadrante onde eles estejam, ok? Vamos ver agora um exercício para vocês aplicarem o que vocês aprenderam aqui na relação fundamental? Vamos lá? Aqui eu deixei a relação fundamental para vocês lembrarem. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aqui temos um problema. Calcule a secante de x, a cossecante de x, a cotangente de x, com x pertencente ao primeiro quadrante e o seno de x é igual a 4/5. Bem, então aqui eu tenho duas informações importantes. Primeiro, que x pertence ao primeiro quadrante. Isso quer dizer que o meu x vai ser positivo, ok? E a segunda informação é que o seno de x é igual a 4/5. Eu tenho que calcular secante. Quem é a secante de x?
Como é a secante de um número? O número é 1 sobre cosseno de x. Quem é a cossecante de x? Cossecante de x é igual a 1 sobre o seno de x. Ó, se aqui é C, aqui é cor. Se aqui é cor, aqui é C. Tá sempre o contrário. Secante, 1 sobre cosseno. Cossecante, 1 sobre o seno, sempre o contrário. E a cotangente? A cotangente de x é igual a 1 sobre a tangente de x. Lembrando que tangente é cateto oposto sobre a cateto adjacente, ou seja, seno sobre cosseno, tá? Lembrar aqui, ó. Tangente é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, cateto oposto, quem é? É o seno. Cateto adjacente, quem é? É o cosseno. Então, nós temos que tangente é seno sobre cosseno. Aqui vai ficar 1 sobre tangente. Quando qualquer número está sobre 1, quer dizer que ele vai ficar invertido, tá? A gente vai calcular sempre o inverso dele, ok? Bem, como é que eu vou saber agora o cosseno de x? Já tenho o seno de x, que é 4/5. Eu quero saber agora o cosseno de x. Eu vou utilizar a relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Quem é seno de x? Seno de x é 4/5. Então, 4/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x. Quem é? Não sei, eu quero saber. Mas cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, aqui, 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 16, 25 mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Agora eu vou botar cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Esse 16, 25 avos vai para o outro lado com sinal negativo. Aqui está positivo, vai negativo. Menos 16, 25 avos. Aqui eu tenho uma subtração de frações. Todo número é como se fosse sobre 1. Então, eu vou botar cosseno ao quadrado de x é igual. MMC entre 1 e 25 é o próprio 25. Então, eu vou botar aqui 25 dividido por 1 dá 25. 25 dividido por 25 vai dar 1. Agora, eu vou multiplicar 25 vezes 1, 25, menos 1 vezes 16, 16, sobre 25. Repito o denominador. Que vai ficar o quê? 25 menos 16, 9. 9, repito o denominador, 25 avos. Cosseno ao quadrado de x é 9/25 avos. Mas eu quero o cosseno, não o cosseno ao quadrado. Esse 2 que estava no expoente vai para o outro lado como raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 9 sobre 25. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. 25, 5 ao quadrado. Vou tirar da raiz, tá? Vai ficar cosseno de x é igual a 3/5. Bem, agora eu vou precisar do cosseno. O seno eu já tenho e a tangente é seno sobre cosseno. E para achar a cotangente, eu vou precisar do seno e do cosseno. Então, quem eu quero achar nisso tudo? O cosseno. O seno eu já tenho. Então, eu vou aplicar onde? Na minha relação fundamental, para achar o meu cosseno. Então, eu tenho seno ao quadrado de x. Quem é seno de x? É 4/5. Mas é seno ao quadrado. Então, vai ficar 4/5 ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. 4/5 ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E agora, eu vou jogar esse 16, 25 avos para o outro lado com sinal negativo. Aqui está positivo, vai para o outro lado com sinal negativo. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 16, 25 avos. Aqui eu tenho
uma subtração. Todo número é como se tivesse 1 no denominador. Então, vai ficar uma subtração de 1 inteiro menos 16/25. O MMC entre 1 e 25 é o próprio 25, tá? Então, aqui vai dar 25, dividido por 1 dá 25, 25 dividido por 5 dá 1. Agora eu vou multiplicar, então eu vou repetir aqui. Cosseno ao quadrado de x é igual a 25 vezes 1, 25, menos 1 vezes 16, 16. Isso tudo sobre 25, que é o meu denominador. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 25 menos 16, 9. Repito o denominador. Agora, eu tenho que tirar esse expoente do meu cosseno e jogar para o outro lado em forma de raiz. Então, eu vou ficar com cosseno de x é igual a raiz quadrada, ó, 2 veio para cá, de 9/25. 9 é 3 ao quadrado. 25 é 5 ao quadrado, então eu posso tirar de dentro da raiz. Isso vai ficar igual a raiz de 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. Aí eu elimino com o meu índice da raiz. Então, cosseno de x é igual a 3/5. Aqui eu teria que colocar mais ou menos raiz de 3/5. Mas aqui me falou que ele pertence ao quê? Ao primeiro quadrante, ok? Então, eu vou botar somente o sinal positivo. Achei o meu cosseno. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou achar a minha secante, a minha cossecante e a minha cotangente. Então, eu vou botar para o lado de cá que o cosseno de x é igual a 3/5 e que o seno de x é igual a 4/5, ok? Agora eu vou calcular a minha secante, a minha cossecante e a minha cotangente, ok? Então, vamos lá. Secante de x é 1 sobre cosseno de x. Quem é cosseno de x? 3/5. Então, vai ficar 1 sobre 3/5. Aqui é uma divisão. Como é que eu resolvo isso? Repito primeiro, troco o sinal, é uma divisão, vai ser multiplicação. E inverto a segunda. Aqui é 3/5, vem para cá como 5/3. Que é igual a 5/3. Então, quem é a secante de x? A secante de x é igual a 5/3. Cossecante de x é 1 sobre seno de x. Secante, cosseno. Cossecante, seno. Então, quem é o seno de x? O seno de x é 4/5. Então, no lugar de seno de x, eu vou colocar quem? 4/5. Então, vai ficar 1 sobre 4/5, que é igual, repete o primeiro, que é 1, troca o sinal e inverta a fração. 5/4. Resposta, 5/4. Então, quem é a cossecante de x? 5/4, ok? Bem, então, quem é a cotangente de x? Cotangente é 1 sobre a tangente de x, que é igual a 1. Quem é tangente de um número? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é cateto oposto? Vai ficar 1 sobre quem é cateto oposto? É o seno. Quem é cateto adjacente? É o cosseno. Seno de x, cosseno de x. Mas quem é 1 sobre seno sobre cosseno? Lembra que eu falei que fiz com as frações? Repete o primeiro, troca o sinal e inverte o segundo? Então, aqui, ó, vou repetir o primeiro, que é 1, vou trocar o sinal e vou inverter. Então, onde está seno vai ficar cosseno, onde está cosseno vai ficar seno. Então, vai ficar cosseno sobre seno, cosseno de x sobre seno de x. Então, a cotangente de x vai ser igual a cosseno de x sobre seno de x. Ficou o contrário da tangente. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, seno sobre cosseno. Mas como eu estou fazendo a cotangente, eu inverto. Em vez de ficar seno sobre cosseno, vai ficar cosseno sobre seno, ok?
Mas quem é cosseno de x? 3/5. Divididos por seno de x. Quem é seno de x? 4/5. Como é que a gente resolve divisão entre frações? Repete o primeiro, troca o sinal, tá? Divisão vai ficar vezes, e inverte a segunda, tá? 4/5, vai vir 5/4. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 4, 20. Essa aqui é a resposta, 15/20, mas a gente ainda pode simplificar por 5 no numerador e no denominador para dar uma resposta mais bonitinha. 15 dividido por 5, 3, vou botar aqui, a cotangente de x vai ser igual. 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Então, como ficou? Secante de x, 5/3. Cossecante de x, 5/4. Cotangente de x, 3/4. Ok? Então, vocês notaram que, tendo essa informação que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, eu consegui descobrir quem era o cosseno. E se eu tivesse o cosseno? Iria descobrir quem é o seno, ok? A intenção é facilitar as nossas atividades com a matemática. Bem, gente, essa foi a aula de relação fundamental da trigonometria. Espero que vocês continuem acompanhando. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal e deixar as opiniões de vocês lá nos comentários, ok?